Bom, né, a gente não bastasse ter ouvido, não é? O Leandro e a Sara, né? Agora vem, né? A Virgínia e o Amaury. Enfim, ainda bem que a gente já lanchou, a gente, né, tem outras possibilidades, não é verdade? Nós lembramos que está sendo transmitido, né, Fran? Me ajuda aí pelo YouTube, não é? Que poderão ser feitas perguntas, e então a gente está inaugurando também, né, com este evento, essas novas possibilidades de interação. Isso é também muito legal e muito importante. Do que a Mauri traz, e Virgínia, né, eu penso que eu fui fazendo anotações, e as anotações aqui, todas elas conversam, né, nas duas falas, mas alguns pontos eu acho que é bem importante de colocar, né, do que a Regina traz da realidade dos estados, a partir, né, do Ceará, né, e no que se refere, então, ao regime da Previdência, dizendo que esse é o pior regime de Previdência, né, e ela fala dessa contrarreforma aí da Previdência Social, não é? Mas ela traz essa contrarreforma, traz com a poesia, né? Isso parece que nos alenta, nos deixa mais leve, não é? Mas é uma realidade que é dura, né? E ela diz da reforma trabalhista, que vai orquestrar aí as contrarreformas, né? E, sobretudo, a da Previdência. Acho que isso é um elemento importante. Quando ela traça essa linha histórica, não é? Na dinâmica e acomodação do Estado brasileiro ao capital. Isso, né, para nós é muito caro, né? E ela traz, e a gente viu isso recentemente lá em Fortaleza, a própria questão de quem nós temos como ministro, né, da Educação, e nós sentimos lá muito de perto o que foi, não é, Camilo Santana lá no Ceará. Acho que esses elementos, não é, para a gente pensar, né, do desmonte da universidade, da própria questão, né, do ensino, da pesquisa e extensão, todos, né, dentro desse tripé que deveria ser indissolúvel, que a gente tem todas as ameaças. Isso independente do que de onde a gente fale, não é? Seja das federais, seja dos institutos, seja, né, da municipal, que nós temos uma municipal aqui presente, com muito orgulho, né, que é do Tocantins, estão todos no mesmo pacote. Com os estudos do Amaury, não é, a gente vê a carreira, nossas perdas, e é dor, né, Amaury? Eu não tenho outros sentimentos, né? Outro sentimento. E o Amaury começa a falar dele dizendo: se tivermos governo bonzinho, pode ser que se reconstitua essas perdas. Não é? Então, é com isso que ele traz, né? Porque, né, de compreender esse processo político-social que a gente está vivenciando, né? Por mais que a gente tenha tido avanços a partir da Constituição de 88, né, o Amaury traz da questão da importância da gente prestar atenção na política de ajuste fiscal que foi feita, né, por todos os governos, né. Então, eu acho que é muito bom de lembrar, de pensar, né, que possibilidades nós temos na luta, quando o Amaury traz a própria questão da linha única no contra-cheque, né, dessa nossa luta histórica, para que a gente não tivesse os penduricalhos, isso foi se acirrando a cada reforma, né? E acho que, né, para abrir para o debate, eu acho que é um elemento importantíssimo quando a Amaury faz esse comparativo. Onde é que ficamos nós, as mulheres, não é? E aí, quando, né, o Maurício disse da crueldade do serviço público, né, com as mulheres, e as nossas perdas aí, né, quando ele faz esses comparativos, né, de um mesmo tempo, e que, de fato, a gente tem isso, né? E acho que é isso que a gente precisa fazer, precisa continuar fazendo, né? Discutir a carreira, a necessidade da discussão e do debate da universidade na sua complexidade, que é isso, não é? E a gente não vai poder parar por aqui na própria questão do que nós discutimos, né, no final de semana passada, a questão do adoecimento docente. Professoras e professores adoecidos, com todas essas questões que estão aí postas, com todas essas incertezas, com todas essas perdas, né, e perdas irreparáveis, que a gente, não é, acho que hoje na primeira mesa, né, eu acho que isso foi trazido muito bem, não é, pela Sara, a questão da gente
pensar nas possibilidades que nós temos na luta a partir da França, né? E de como isso se dá lá na França e que possibilidades nós temos aqui. E aí a gente conversava, né? Com um congresso como esse também, a gente vai ter que pensar nas nossas formas de luta também. Eu não vou me estender, eu fiquei fazendo muitas anotações aqui, pensando, né, das nossas possibilidades efetivamente. A gente vai abrir para o debate, a gente não conversou, mas vamos ver as inscrições, a Zuleide vai me ajudar, me ajuda, Zu. E o que a gente faz? 5, 6 inscrições, pode ser? Olha lá, ó. Então, vamos lá. Por gentileza, claro que sim. E a gente vai fazendo as inscrições enquanto o Mauri... Eu queria só um minuto mais de você. Oscar, o teu projeto aí, por favor. Porque isso eu ia fazer no final, mas eu queria só divulgar para vocês. Que nós construímos... Você pode projetar? Nós construímos uma calculadora junto com o DIEESE, tá? E essa calculadora calcula as perdas individuais. Agora, a gente precisa entender que não é a perda sua pessoal, é a perda colocada em cada classe, porque você vai passando de uma classe para outra com o passar do tempo, tá? Então, ela já está disponível na página do Andes, tá? Ela é simples, você escolhe se você é BTT ou se é magistério superior. Por exemplo, magistério superior, se é ativo ou aposentado, aí escolhe se você era 20, 40 horas, dedicação exclusiva, tá? E aqui a sua titulação, por exemplo, se eu puser doutorado adjunto, tá? Adjunto 4, ele vai calcular, aqui você pode escrever o período que você deseja calcular a perda. Então, é nessa linguagem aqui, o número do mês com 3 letrinhas e o ano que você quer, tá? Então, e calcula, tá? Quando você calcula, ele vai te dar aqui o IPCA acumulado do período, o reajuste que você recebeu, isso é de 95 até agora, né? A perda no período, tá? De menos 21, e quanto você necessita para ter o salário que o adjunto tinha lá em 95, né? E mostra um gráfico, né? Esse é o gráfico daqui. Essa linha vermelha mostra o salário de 95. Então, veja como a maioria dos aposentados são adjuntos, como eles andaram abaixo do valor que era de 95. Aumenta um pouquinho aqui agora, né? Mas agora está bem baixo. Tá? Então, tem uma perda muito grande. Se eu botar professor titular e associado aqui, aí você vê o que foi que eu quis falar. Tá? Aqui ele mostra o valor do salário sem ser corrigido, que era o salário nominal lá em 95, e aqui o quanto ele deveria ser e quanto você está recebendo. Tá? Então, ela está disponível para todo mundo. Por que eu faço isso? Porque, como a malha salarial foi destruída, então cada um de nós, dentro da carreira, tem uma perda diferente. Entendeu? É impossível calcular uma perda para uma categoria só. Tá? Tá na página do Antes para vocês brincarem e calcular os seus valores. Obrigada, Mauri. Essa é uma outra possibilidade, não é? Do choque de realidade, não é isso, Mauri? Mas, enfim, necessário. Das inscrições aqui, vamos ver se eu peguei bem. A Angélica saía a Profurg, mas não saía Angélica, né? Eu queria dizer outro nome, vim até consultar a Zuleide, né? Mas Angélica, Fran e Zuleide. Mais alguém? Está todo mundo cansado? Resistimos até aqui, não é isso? Está pedindo para vir aqui, ó. Vejam, a Elaine... É o João, da UFF. Mas, ó, a questão é a seguinte, se não vierem aqui, não aparece na gravação a imagem, não é isso, Fran? Me ajuda. E aí, vindo aqui, né, a gente tem essa imagem completa. Então, Angélica, Fran, Zuleide, João e Elaine. Mais alguém? Então, por gentileza, é com você, querida. Tá ligado? É só falar. Senão, o Oscar cuida de lá. O Oscar, o microfone não quer falar. Aliás, ele não fala, não quer sair o som. Não consegui.
Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Angélica, sou da Profurg, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz que eu vim de última hora, não é? Depois daquele evento maravilhoso em São Paulo, que foi, assim, sabe, de lavar a alma. As discussões foram excelentes. Então, por hoje, eu gostaria de dar os parabéns aos nossos palestrantes, aos organizadores, dizer que os temas foram muito bons. E gostaria de começar dizendo que nós tivemos muitas perdas, estamos tendo, mas nada se compara ao fenômeno que nós estamos presenciando, a perda da nossa saúde pelo nosso excesso de trabalho. E quem estava lá em São Paulo lembra que eu listei umas 30 atividades de leves, que se alguém quiser eu mando a cópia, tá? A gente fez aquilo lá propositalmente numa reunião, depois a gente complementou. Então, esse excesso de trabalho está adoecendo muita gente, porque as pessoas não estão conseguindo dar conta e ficam preocupadas e se cobram por conta disso. E aí eu entro num tema que eu gostei muito, que foi falado aqui, que foi do escravismo. Nos últimos tempos, nós estamos discutindo o resgate de trabalhadores em regime de escravidão em diversas regiões do país. Mas o que pode ser escravidão, se não o fato de também não se conseguir tirar férias? Nós temos um salário, mas se nós tirarmos as férias, elas podem ocorrer paralelas às aulas. As cobranças, elas são no meio das férias para que possamos dar conta de tudo que nós não conseguimos fazer. Nós não temos tranquilidade 24 horas por dia. E somos obrigados a responder mensagens que vêm das mais diversas formas, pensando nas redes sociais, e-mails, telefonemas, cobranças ainda. Por que nós não respondemos o WhatsApp de ontem, que pede tal informação, e por que a gente não respondeu ainda no domingo às 10 da manhã? Mesmo dando vontade de dizer, porque é domingo, estou em casa dando conta dos meus afazeres. Então, os trabalhadores da educação são cobrados de todos os lados. Nós temos um salário, mas nós não temos mais o nosso tempo delimitado que nós possamos aproveitar com as nossas famílias, tirar férias ao menos. Nós somos exigidos praticamente em tempo integral e o nosso descanso ele é totalmente desrespeitado. Falando do professor Ubico, foi essa palavra usada lá em São Paulo. Então, eu penso que também é uma das questões do nosso adoecimento. Vejo lado a lado de colegas e fico sabendo de casos e mais casos de pessoas que entram em pânico, desenvolvem a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, por conta de não estarem conseguindo. Então, em determinados momentos, eu vejo a todos nós como escravos e escravas de um sistema que tem funcionado por tarefas, das tarefas que nós temos que desempenhar. Então, eu parafraseio a minha presidente que diz: docente doente adoece discentes. Docente doente adoece todo mundo na volta, né? Então, nós estamos vivendo uma nova forma de escravização digital. Então, acredito que a reestruturação da nossa carreira, ela passa também por rever até o nosso horário de descanso, que nós não temos mais direito em nenhum momento, a não ser que se jogue fora o celular, desligue tudo, coloque uma plaquinha e diga, volto em 30 dias. E mesmo assim vou encontrar um jeito de mandar um WhatsApp para um parente, um filho, um amigo, e pedir que nos cobre para responder o que nós não respondemos. Então, é esse o questionamento que eu faço quando nós rediscutirmos a nossa carreira, a função DE, 20 horas, 40 horas, que foi muito bem colocado aqui, nós pensarmos o quanto nós estamos sendo escravizados por todos os lados. Era isso, obrigada. Obrigada, Angélica. Agora, Efran. Por gentileza, você, Efran. Boa noite a todas, todos. Eu sou Fran Rebelato, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, de Foz do Iguaçu, né, e também na diretoria do Andes. Bom, eu me senti muito provocada também, né, tanto pela mesa anterior quanto essa, de, na verdade, trazer também algumas questões que eu acho que são centrais para a nossa luta, mais do que pergunta, eu acho que é nos convocarmos a essa luta, né? Eu acho que aqui mais cedo também disseram, bom, isso não deveria ser um assunto para aqueles e aquelas que já estão aposentados, né? Ao contrário, para nós que estamos começando, inclusive, uma carreira docente, que é o meu caso aí, que tenho agora, completei 10 anos de carreira, e também o caso de grande parte, por exemplo, dos meus colegas que estão em novas universidades, né? E aí queria trazer um pouco dessa realidade, para a gente pensar também
como a gente convoca e como é que a gente leva essas informações e faz essa luta com os nossos colegas, que, em sua maioria, desconhecem essa realidade que a gente fez aqui, que esse percurso, né, de todas as questões que se articulam. Ou seja, quando a gente fala de reforma previdenciária, a gente não pode descolar da reforma trabalhista, a gente não pode descolar da questão do debate da saúde do trabalhador, a gente não pode descolar da carreira docente, da sua estruturação e da sua desestruturação nos últimos anos, ou seja, do debate de gênero, do debate racial, tudo isso está diretamente ligado, né? E por isso que a gente tem que ver na sua totalidade. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é como é que a gente convoca os nossos colegas, e digo isso também, né, colocando como desafio para nós que estamos nessas novas universidades, de fazer com que os nossos colegas entendam que são parte dessa destruição da nossa carreira e, nesse sentido, também de todas as consequências que vêm a partir dessa destruição, né? Então, acho que eu gostaria também de ouvir aqui nossos companheiros de mesa, né? E desde já agradeço também pela intervenção, no sentido de como é que a gente pode nos municiarmos pela melhor luta que temos pela frente, porque ela é longa, ela é necessária, e a gente precisa aí conseguir ampliar com as nossas bases todos esses debates que nós estamos aqui conseguindo também acumular coletivamente. Obrigada, Fran. Agora, Zuleide, você, querida. Não tem pressa, está tudo certo. Eu acredito que o que eu vou tratar aqui não precisa a gente nem estar trazendo para o tema agora, mas como a gente está fazendo o Resiste, eu acredito que seja muito importante. Até porque o Amaury passou rapidamente sobre a questão das bolsas e falou que a gente precisa discutir. E realmente a gente precisa, porque nesse momento, o que a gente tem agravado muito o nosso trabalho, nosso acúmulo de trabalho? As bolsas. Principalmente quem é das licenciaturas. Bolsa PAFOP, bolsa residência, bolsa, né, formação especial de professores. O que isso ocasionou para a gente? Trabalho nos finais de semana. Muito trabalho nos finais de semana, porque para se deslocar para dar aula em outros lugares, mas também planejamento. E agora, Amaury, com esse agravante dos 9% no salário, o que vai restar para quem estava esperando mais? Ter os programas de bolsa para poder complementar salário. Assim, a gente precisa, não precisa ser hoje, mas nós temos que começar a discutir ou pesquisar como é que está a situação dessa repercussão das bolsas para que a gente não conseguiu discutir também, uma das coisas que a gente não conseguiu acumular para a carreira e lutar pela carreira, também tem sido por essas penduricalhos das bolsas que têm proporcionado a gente um possível salário que nem tem rebatimento no imposto de renda, porque também isso é interessante, né? Mas que isso atrasou muito a destruição da nossa carreira. Eu acho que está muito ligado. E especialmente as bolsas produtividade, porque elas aí criam uma concorrência muito grande entre nós, né? E quem, como você colocou, se está recebendo mais, quem tem quem é titular, quem é associado, e ainda recebe a Bolsa Produtividade, então, essas distâncias são maiores ainda entre nós no convívio dentro da universidade, né? Então, é muito preocupante, eu acredito que a gente precisa, nesse GT, acumular essa discussão de salário e bolsas que chegam nesse contexto da discussão da nossa carreira. Obrigada, Zuleide. Muito obrigada. João, é você, por gentileza. Chega mais para cá, João, que aí eu acho que a mesa fica completa. Eles estão tentando ajustar lá, eu acho que, né? Agora, mais para cá um pouquinho, cabe todo mundo. Obrigada. Oi, assim. Então, boa noite para nós. Eu sou João Claudino, estou aqui representando a ADUF, né? Então, eu fiquei pensando, né? Primeiro, eu queria parabenizar a diretoria por esse belo auditório, foi a deliberação nossa do coletivo, mas essa condução
Foi brilhante, a gente está com um auditório bacana, aconchegante, né? E isso é bom para nós, bom para a categoria. Quem está assistindo online, né, está com vontade de estar aqui, né? Então, eu fiquei me lembrando, né, toda vez que a gente tem um discurso que traz a história, né, fico me lembrando, às vezes, das perdas, né? Quando eu entrei na universidade, não tinha cota. Quando eu virei docente, não tinha licença prêmio. Quando eu fui fazer doutorado, não tinha bolsa PICDT. Quando eu me aposentar, não vou ter direito. Então, são esses processos de perdas, né, que a gente tem ao longo da história e a gente que vem vivenciando esse processo, né? Só que a questão, né, como diz João do Vale, o negócio não é bem eu. Né? O negócio não é bem eu. Então, acho que a gente, quando está nessa luta, eu acho que é preciso, sobretudo, trazer novos professores, não aqueles que estão, porque às vezes, quando a gente se distribui nos grupos de trabalhos do ANDE, Sindicato Nacional, a gente tende a distribuir mais ou menos pelo etarismo, pelas questões que nos interessam mais pessoalmente. E não é isso. Essa questão, ela envolve todos nós, né? E principalmente os professores que estão entrando na universidade, os professores com menos tempo, né? Que não é para criar diferenciação. É para saber que essa luta, se a gente não se juntar e estiver na luta coletivamente, dizer, a aposentadoria, a Mauri já está indo, não é questão da Mauri mais, ela continua sendo a questão da Mauri. Né? E ele mostrou agora para nós, né? Porque quando ele se aposentar, também vai ter aquele descenso no salário. Então, acho que tem essas questões, e é muito importante um debate desse, né? Porque a gente disse trazer todo mundo, porque é só assim a gente se engrossar a luta mesmo, é que a gente pode revogar os processos, né? É possível revogar nas brigas, é possível revogar nas lutas, né? Mas é extremamente importante um debate desse, né? Eu já tinha visto, quando a Mauri apresentou, como é que o governo joga conosco e como é que cria as desigualdades entre a gente, como é que cria as diferenciações. Quer dizer, quando tem um aumento, a gente cria os grupos daquele que ganhou um pouco mais e aqueles que ganham um pouco menos, né? E ganhou um pouco mais foi tirado daquele outro, né? Não tem uma mexida na totalidade, às vezes, do recurso, às vezes faz uma redistribuição e isso é enganoso, né? É muito bacana esse processo, né? E, por fim, a Sara estava falando da casinha dela aqui. Quando eu botei na calculadora, aquela casinha dela eu perdi. Aquele casinho dela eu perdi, só com o cálculozinho que eu fiz naquela calculadora. É extremamente político você fazer isso, né? Para a gente ver como é que o governo, como é que a gente está, quem é que a gente está enfrentando, né? E bonzinho, se vocês lembrarem, bonzinho é Chuck, né? Quem assistiu o Brinquedo Assassino vai saber, né? Obrigada, João, muito obrigada. Elaine, querida, é você. Então, esqueci de me apresentar, eu sempre me esqueço de me apresentar. Eu sou Elaine, eu estou na diretoria da Dufpel neste momento. E eu me inscrevi assim porque eu tenho muito receio deste momento que a gente está vivendo agora. Porque eu já vivi lá atrás, igualzinho a este agora. Igualzinho a este momento que a gente está vivendo agora. No primeiro governo do Lula, onde o Lula mexeu na nossa carreira, mexeu na carreira, eu sou da EBTT, mexeu na carreira da EBTT, mexeu na carreira do ensino superior, criou uma disparidade entre a EBTT e o ensino superior, resolveu isso através de uma medida que muitos acharam incorreta, que era o RSC, na época teve muitas críticas, né? Mas a gente só tem o RSC porque o governo criou uma disparidade entre as duas carreiras e tentou ajeitar isso com o RSC, né? E eu tenho muito receio agora, nesse momento, justamente dessa negociação que a gente está fazendo, de novo. Né? E aí, quando a Neila falou numa linha única no contra-cheque, eu falei agora na última reunião de setor, trazendo um pouco para o meu umbigo, meu RSC é maior do que o meu vencimento básico. Se o governo resolvesse, e resolve, às vezes, da noite para o dia, te ferrar mais do que já ferrou, tirar os penduricalhos que tem, tirar do meu contra-cheque o meu penduricalho que eu tenho. Ele é maior do que o meu vencimento básico. Então, eu ficaria com menos que a metade do meu salário. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu tenho muito receio que isso aconteça. Que essa mexida na carreira, que, enfim, pode acontecer a qualquer momento,
aconteça uma coisa dessa. Assim. É claro que a gente está sempre lutando para que não aconteça, mas nada impede que possa acontecer. Né? Então, acho que a carreira, que essa linha única no contra-cheque, eu falei da prioridade das lutas, né? Mas parece que sempre uma é mais prioridade que a outra, né? Mas essa é muito prioridade, né? Essa linha única no contra-cheque. Talvez agora fosse o momento a gente botar uma luta mais peso nesta luta agora, né? Difícil, que eu sei que vai ser, né? Obrigada, Elaine. Agora, a última inscrição é a Elza. E você, querida? Tem problema, então aqui está, tá, Adma? Está inscrita, desculpa, Adma. Perdão, tá? Boa tarde a todas. Eu me inscrevi aqui para compartilhar um pouco do que passa lá na UERJ, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Elza e sou professora aposentada e estou agora na diretoria dos aposentados, do sindicato. Nós tivemos uma mudança de sistema, o PPCR, que foi um plano novo que a gente implantou recentemente, e foi um caos para nós aposentados. Nós estávamos, no final da carreira, estávamos aposentados com publicação de oficial e tudo, que estava no final da carreira, e quando foi implantado o plano de cargos e carreiras e remuneração, teve colegas nossos que passou do último para 10º, voltou para trás, que ficou 16 níveis. O último nível era para estar todo mundo que está aposentado, e não ficou assim. Tem gente que voltou para 10, tem gente que voltou para 11, tem gente que voltou para 12. E nós fizemos uma luta muito grande e conseguimos reverter dos aposentados depois de um ano. Mas não conseguimos reverter dos ativos. O pessoal já estava no final, como adjunto 4, né, porque até agora a gente não teve concurso para titular, e essas pessoas voltaram para trás, né, com o argumento de que botaram lá neste plano, que não foi nossa diretoria que compartilhou, a gente só recebeu pronto, botaram no plano que só valia o tempo de serviço na própria instituição. Professor que tinha trazido, que tinha verbado o tempo da educação básica, por exemplo, não foi contado. Então, voltaram só para trás. Né? Aí, quando ele falava sobre as nossas percas, me doeu muitíssimo, porque eu não posso reverter isso, né? Nem lutar, eu tenho que lutar pelos nossos colegas que estão ainda na ativa, né? Mas os que estão aposentados já não podem mais fazer nada. E é terrível. E eu me lembro que teve um tempo na minha universidade que simplesmente a gente parou de andar. Passou uns 6, 7 anos sem andar. Né? Não mudava de nível para outro. E depois disso, eu cheguei a adjunto 4, passei mais de 10 anos como adjunto 4 e nunca saí do lugar. Né? Então, quando ele fala das perdas, eu digo, não sei se eu vou ter coragem de usar a calculadora, porque vai ser duro. Vai. E tem uma outra coisa importante também que a nossa universidade tem feito, essa gestão agora tem feito, de que, por exemplo, a gente recebe um auxílio de saúde, né? Então, a universidade paga um auxílio de saúde para a gente. Então, para aqueles que são mais novos, vou dar só um exemplo da agora de 2022, porque o 2023 ainda eu não tenho calculado na minha cabeça, 2022 ainda tenho. Por exemplo, os mais novos pagavam ao plano de saúde R$ 580. E os aposentados pagavam R$ 1.140. Né? Mas nós não recebemos esse valor, a gente recebe menos. Os que recebem, o que pagam ao plano de saúde 580, recebem R$ 1.126 de auxílio da universidade. Mas os aposentados não, recebem menos e pagam mais ao plano de saúde. E isso ainda está existindo na nossa universidade.
E todo mundo fica muito melindrado, porque tem medo que a universidade, que a reitoria tire dos que estão na ativa, que são mais novos. Mas a gente está tirando do bolso para pagar o plano de saúde da gente. Então, isso é uma coisa assim, que me irrita muito, sabe? Eu acho que não é justo. Eu não quero que me pague mais. Eu quero que pague só o que corresponde ao plano que a gente paga, né? Então, eu achei importante compartilhar isso com vocês, né? Então, eu penso que a gente tem que entrar numa luta muito forte. A gente não pode largar a mão do outro. E eu acho que a gente tem que fazer uma atividade assim, muito intensa e não desistir. Não podemos desistir nunca. Eu venho de uma cidade que marca a história da minha cidade de Mossoró, é a resistência. Então, eu convoco a todos e a todas para resistir. Não importa quem vem, o que deixou de vir, o que fizeram, o que deixou de fazer. Vamos continuar lutando. Obrigada. Obrigada, Elza, muito obrigada. Vamos continuar lutando, é isso mesmo, não é? Adma, é você, querida. Da noite, cansados? Obrigado. E aí eu fico pensando aí, com 44 anos de magistério, entre ensino básico e ensino universitário, dentro lá do Mato Grosso do Sul, onde você tem uma universidade a qual eu pertenço, embora esteja nessa diretoria, na representação do Conesul, eu fico pensando assim, os nossos ganhos, como você falou, colega, e as nossas perdas. Nós ganhamos muito em relação aos nossos direitos, mas, ao mesmo tempo, nós perdemos por quê? Porque essa coalizão, e eu vou dizer coalizão mesmo, entre essa relação etarista desses que estão aqui hoje, na ativa, e aqueles que fizeram a caminhada histórica, elas não estão dialogando. A gente não pode esquecer nunca que quem está aposentado está lutando para quem está ativo. E quem está na ativa tem que estar lutando para os direitos dos aposentados, porque eles são amanhã, gente. E eu digo assim, que às vezes a gente fala com o nosso próprio umbigo. Eu não tenho umbigo. Eu fiz tanta cirurgia que nem umbigo tem. Tá? Mas a gente fala dentro da relação da bolha e a gente não consegue enxergar uma relação classista maior. E eu não estou falando de formas utópicas, não. Eu estou falando de espaços aos quais nós temos que ocupar, não só dentro da universidade, mas nos espaços políticos aos quais nós estamos colocando. Eu preciso entender isso ao longo da minha carreira, que se eu ficar falando entre os meus pares, dentro dos meus sindicatos classistas, nas minhas relações corporativistas, eu não vou caminhar na luta classista. Eu preciso entender que em todas as instâncias, algumas compreendem com mais aceleração, outras compreendem no seu próprio tempo, mas eu preciso entender como classe trabalhadora, como professora do ensino básico, como professora do ensino universitário, se eu não fizer a minha luta e sair do meu pedestal de professora universitária, vou rasgar o verbo mesmo, que eu tenho que fazer a luta contra a BNCC lá dentro do ensino básico. Por quê? Porque se nós não temos os alunos hoje, é porque esses alunos já estão se evadindo dentro do ensino básico. E isso é a falência da universidade. Então, quando eu falo que a gente ganhou muito, se nós, em plena pandemia, e assim, eu louvo a essa diretoria, não porque estou dentro dela, mas louvo a essa diretoria, estando ou não dentro das construções de base, as universidades públicas, nesta diretoria, junto com o conjunto dos colegas, nós conseguimos resistir à existência da universidade com tanta precariedade. O fato de ter enterrado a PEC 32, só quem esteve aqui as 16 semanas sabe o tanto que nos custou. Custou, inclusive, vidas dos colegas que não estão entre nós mais. Custou colegas que vinham com medo, e a gente precisa voltar para a nossa base e trazer essa relação histórica. Por quê? Nós corremos o risco, sim, nos 4 anos desse governo de extrema-direita, de sumir do mapa enquanto universidade. E estamos correndo o risco também. Tanto é que nós estamos discutindo justamente as nossas carreiras, o impacto disso. Porque o impacto não é só financeiro individual, o impacto é dentro das relações da própria existência da universidade.
Pensar no produtivismo hoje, dentro da universidade, significa eu pensar o seguinte, que eu preciso dessas bolsas de produtividade, mas eu preciso, Zu, entender que esse aluno que está lá na ponta também está passando fome. E que eu estou adoecendo, eu estou doente. Engraçado, eu caí em si no último GT de São Paulo. A gente já sabe, mas a gente só cai em si com o tempo, você fala, mas tem alguma coisa errada, você não sabe o que é, mas tem alguma coisa errada. E é essa forma violenta como a gente vive. Então, assim, nós aqui, grande parte hoje é aposentado, a gente tem que voltar para a base, e voltar para os nossos sindicatos, inclusive, gente, para assumir cargo lá dentro. Por quê? Nós temos uma forma de fazer luta sindical, histórica, inclusive. E o que os mais novos têm que compreender no processo, que essa luta ela é construída pela resistência do dia a dia. Não tem outra forma. Tem gente que pega o celular e faz luta virtual. A luta virtual, ela só funciona naquele momento, ela não toca. Agora, vai pegar um tambor, bater na frente do parlamento, que a gente fez. Eles enlouqueceram as 14 semanas, eles não aguentavam mais a gente. E tenha certeza, ela não foi enterrada à toa. Então, há de se sensibilizar o deputado Ildivan, ele fala desse projeto. Nos agregar, essa é a força que eu estou querendo colocar, nos agregar a projetos que nos edifiquem enquanto sociedade, que pode mudar uma sociedade. Existem pessoas ali dentro, olha o que ele colocou, somos um rol de pessoas muito poucas ali dentro. É necessário a gente estar em evidência com eles. Quais são os projetos que estão lá? E o Andes faz isso. É isso aí, gente. Obrigada, Adma, muito obrigada. Nós vamos pedir só um pouquinho mais de paciência, que a gente ainda tem alguns avisos importantes na nossa metodologia de amanhã. Mas nós vamos passar agora a palavra, não é? Para Virgínia, para o Mauri, não sei qual é a ordem que querem. Ah, então tá, a Virgínia começou, a Mauri agora. Então, e aí já com as observações e já fazem também a conclusão da mesa, da fala, tá bom? Eu adotei algumas falas da Fran, Zuleide, João, Elaine e Elza. Eu vou tentar fazer um conjunto de falas que absorva pelo menos as últimas 4 e vou fechar com a fala da Fran. A pergunta dela é como municiar a luta futura. Eu acho que a luta ela se dá pelos processos de transformações que a gente tem, e todos esses processos que a gente vai compreender, elas estão associadas à reestruturação do capital. Não tem, a própria universidade ela vai passar por isso, e a gente tem que estar com essa compreensão de que as ferramentas que nós vamos usar, e elas vão nos influenciar no serviço. E está aí o ensino remoto para nos colocar em cima digamos assim, de um paradigma que a gente precisa discutir muito, para ver como é que a gente vai resolver isso, porque há, de certa forma, mas com muita intensidade, a absorção da categoria por isso. E a gente vai ter que entender isso, não tem como, e a gente vai tentar ver. E isso está muito associado com a própria precarização do trabalho em relação... E a própria precarização do trabalho, ela consegue criar a divisão da categoria. Por exemplo, a fala de Elaine, para mim, ela é perfeita, porque na época que discutiu o RSC, e eu não, o Andes, por decisão do seu congresso, ele é contra a RSC, porque foi feita uma construção para dividir uma proposta que nós tínhamos de carreira única. Então, é claro, o RSC, inclusive, provoca divisão dentro do magistério superior. Tem professores que criticam o sindicato porque a gente não defende o RSC para o magistério superior. E aquilo é digamos assim, uma excrescência. Né? É uma excrescência. Mas é claro que você dizer isso para quando o trabalhador está botando mais dinheiro no bolso, é muito difícil de fazer esse diálogo e de chamá-lo para a luta. Não é? A carreira ela foi destruída por quê? Porque o governo conseguia, através de um artifício matemático, colocar mais dinheiro no bolso da categoria, mas destruindo a sua carreira. E as pessoas, como não tinham... Aí eu vou usar mesmo o discernimento e a defesa da concepção de carreira que o Andes defendeu todo o tempo, foi aceitando, e por mais que a gente tenha feito greve,
e com a ajuda de um sindicato chapa branca, assinaram o acordo e destruíram nossa carreira. Então, essa divisão ela está associada a isso. E isso é importante. Eu tive uma vez em Lisboa, e só para que a gente entenda que essa mesma divisão ela está colocada dentro da nossa categoria, e aí é isso que a gente precisa tentar criar uma relação dialógica para tentar dialogar com a categoria para retomar a luta e municiar a luta. Aí começo a responder a pergunta da Fran. Por quê? Porque os trabalhadores, eles têm a capacidade de se defender a partir das suas necessidades. Por exemplo, eu ia falar de Lisboa. Eu estive em Lisboa num congresso e o Sindicato dos Trabalhadores dos Portos, eles tinham uma grande parte de trabalhadores dos portos que tinham uma legislação mais antiga e que, digamos assim, eles tinham carteira assinada da CLT, para ficar mais claro. Então, eles tinham direito da CLT, como se nós estivéssemos aqui. E a outra parte dos trabalhadores, devido a uma modificação da legislação do trabalhista lá de Portugal, eles não tinham os mesmos direitos que essas pessoas tinham. Você sabe como é que o sindicato se defendia? E o cara disse isso assim, eu fiquei abismado com ele. Ele dizia assim, nós não filiávamos aquelas pessoas ao sindicato para eles não irem para a Assembleia, porque lá só vota na Assembleia quem é afiliado. Porque se eles fossem para a Assembleia, eles iam votar e iam rebaixar cada vez mais a nossa... Entende? O trabalhador ele se protege. Então, a dificuldade que a gente tem de dialogar com as pessoas que estão na pós-graduação, que para mim é uma das coisas que influenciam por esse processo que nós estamos passando. Né? Eu tenho uns dados da pós-graduação que de 96 até 2012, a pós-graduação brasileira ela tem um crescimento muito similar à produção de automóveis no Brasil. Porque é uma coisa de maluco, né? Depois você criou tanto doutor e tanto mestre de uma forma tão, sei lá, sem controle, que transformou a universidade no locus da vaidade, né? No locus da vaidade de produção insignificante academicamente, mas que provoca a disputa entre as pessoas que estão lá. E aí quem faz sindicato sofre muito. Então, a gente precisa ter essa compreensão da categoria para fazer esse diálogo e tentar municiar a luta. Eu acho que é importantíssimo que a gente tenha essa compreensão, com todas as dificuldades que nós vamos ter. Além disso, o próprio sindicato passa por um momento de crise, e os sindicatos só passam por um momento de crise quando o trabalho está precarizado. A própria precarização, ele diminui a capacidade de sobrevivência, do poder de compra do trabalhador. O que é que o cara, ao invés de ele olhar e botar a culpa no patrão, na maioria das vezes o cara está botando a culpa no sindicato, entendeu? Então é no momento que o trabalho, que a gente está mais precarizado, que a gente está em descenso, que o cara quer botar a culpa no sindicato. Porque o sindicato não fez isso, porque o sindicato não fez isso, entende? É uma falta de compreensão e a gente tem que ter essa capacidade de discernimento para fazer esse diálogo, né? Eu também dizia hoje a alguém que quando a gente saiu da mesa de negociação do governo aqui em Brasília, a gente foi fazer uma live aqui nessa mesa. E eu disse exatamente o que disse para vocês. O governo rifou os aposentados ao dar o vale alimentação de R$200 para os ativos. Disse aqui. Alguém escreveu lá no YouTube, disse assim, esses caras só estão dizendo isso porque eles são aposentados. Aí querem receber os vale. Entende? A própria categoria reagindo quando você está defendendo os aposentados. Entende? Então, é uma coisa... Então, a gente precisa ter essa capacidade, precisa movimentar. O próprio sindicalismo do serviço público depende, e aí eu vou dizer claramente, tá? Depende muito hoje dos aposentados. Porque se nós estamos em crise, hoje, o sindicato é a crise de filiação dos novos professores. Ou seja, a grande maioria das nossas seções sindicais, o maior número é de aposentados. São os aposentados que estão segurando, vou dizer, financeiramente a luta. Financeiramente, porque a grande parte, o meu 50% a 60% são os aposentados. Porque a gente não está conseguindo filiar os professores que estão entrando na universidade. Então, a gente precisa agilizar para fazer isso e municiar a luta, porque a gente precisa trazer essas pessoas para entenderem que elas precisam lutar. Elas precisam lutar, né? Inclusive porque tem a compreensão de algumas pessoas que já fizeram a luta e ainda estão financiando isso. Então, eu acho importantíssimo que a gente faça isso e construa esse diálogo dentro da categoria. E aí tem as lutas específicas e as mais gerais, né? As contra-reformas, eu não é que seja pessimista de que a gente não pode revogar algumas coisas, né? Eu diria que nesse momento, nessa conjuntura, com esse governo que foi formado, é quase que impossível, né? É quase que impossível. Agora a gente precisa pensar como fazer a luta e fazer esse diálogo com a categoria. Então,
agradeço a presença de vocês, a confiança de ouvir e de quem ficou até agora para ouvir essa fala. Muito obrigado. Tá? Obrigada, Mauri. Muito obrigada. Virgínia, agora é com você. Eu também elenquei aqui algumas questões durante a fala, inclusive, do Amauri e das indagações que nós fomos fazendo, de algumas estratégias que são muito necessárias, né? Diante do que nós percebemos, né? E uma das questões é que os governos eles nos fragmentam muito como categorias de servidores, né? Essa é uma estratégia muito utilizada. Você trabalha, por exemplo, rediscutir um plano de cargos e carreiras de vencimento na área da saúde. Então, você articula aquela área e você constrói um caminho junto àquela área, né? E um dos aspectos que nos agrega mais, que seria, por exemplo, a questão da reposição salarial, que é um direito conquistado e que nós estamos aí, né, amargando 8 anos sem aumento aqui no federal. Nós também, nos estados, amargamos 8 anos com Camilo Santana sem um aumento, a não ser nas vésperas de um processo eleitoral. E isso vai nos distanciando como categoria de servidores públicos, né? E servidoras públicas. Então, esse é um aspecto que a gente tem que fazer uma leitura e construir uns caminhos, como a Fran sugere, de mobilizar e construir uma unidade dentro desse processo, né? Outra questão que eu acho que é fundamental e que é polêmica entre nós. Lá no fórum que a gente tem no Estado, o FOASPE, que é o Fórum Unificado das Associações e de Sindicatos de Servidores Estaduais, a gente tem uma disputa interna muito grande, né? Nesse momento do maior desafio que era enfrentar o governo fascista, todas essas categorias militares elas saíram do fórum. Agora elas chegaram de volta e estão disputando a coordenação do fórum. Então, tem toda uma construção que é preciso a gente articular de unidade de fortalecimento, porque são essas dinâmicas que vão nos fazer respirar e dizer, bom, nós estamos adoecendo, mas a gente não quer morrer, como diz né? Como diz o Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, então a gente segue na linha, a gente segue na frente, mas construindo essas estratégias. Então, retomar mesas de negociação, que é uma questão polêmica, é importante nesse momento, porque é um caminho de mediação que a gente tem. Então, eu acho interessantíssimo, dizer, o fato de se ter assinado um acordo não significa dizer que a gente está submetido a isso, não. Nós estamos construindo processos de mediação necessários para reforçar a luta. Aí sim. E dizer que nós não vamos sucumbir e que esse é um caminho necessário. Eu concordo demais que hoje, a Previdência, inclusive, né, como é que a gente pode dizer? Que surpresa, né? Aquilo que parecia ser algo que nos distancia, sermos ativos e aposentados, hoje essa unidade é construída. Todos nós somos descontados da Previdência. Sejamos aposentados ou ativos, nós estamos lá com uma fatia de 14% tirada do nosso salário. Isso nos precariza. E isso é injusto. Essa relação de injustiça que a gente precisa unificar para também identificar esse caminho de organização coletiva, né? Então, reconstruir essas possibilidades, quando a Angélica traz para a gente esse texto lindo que ela trouxe, né? Lindo no sentido de dizer, poxa, eu construí esse caminho de dizer que eu estou me sentindo escrava dentro desse contexto. O que é que mais nos unifica? O que a gente tinha, né? O que é regime geral da Previdência, o que é regime próprio de Previdência. Era algo que parecia que para a gente estava certo tudo, que a gente chega aos 30 anos, aos 35, está lá esperando por nós. Não está. Não se iluda. Não está. Ou constrói junto com essa classe trabalhadora, com as diferenças que ela tem, e no contexto que nos unifica, ou então o adoecimento, o sentimento de escravidão, vai ser algo que vai nos tirar da linha da vida rapidamente. Mas como a gente não quer morrer, então a gente vai enfrentar, né? Eu acho que essa é uma linha, né? Eu tenho visto as pessoas com que eu convivo, né? A maioria da minha idade ou perto de mim, nunca quiseram tanto se aposentar. Na universidade.
muitas das minhas companheiras e dos meus companheiros nunca buscaram tanto a aposentadoria como uma necessidade. Por quê? Porque tem essa relação do sentimento. Isso me fazia mais feliz, hoje já não me faz. Então, é essa sensação que a gente precisa socializar entre nós e dizer que nós não vamos terminar a linha, que vem gente atrás, como já vieram outros à nossa frente, e que é por isso que a gente cheio de cabelo branco, dizendo aqui, né, com o sentimento que o Amaury abriu, dizendo, eu já me decidi, eu vou me aposentar. Com o sentimento da vida, da construção desse processo, a gente ter a clareza de que tudo hoje é necessário que a gente se organize sem essa história simplesmente de sermos ativos ou aposentados. Eu acho que essa linha está cada vez mais tênue, né? Nós somos aqueles que estamos sendo explorados dentro desse contexto, né? E mais ainda, numa dinâmica que a gente, como a Angélica disse, até as férias da gente é só exploração, né? A gente passa a tirar férias e vamos para a defesa, vamos para as orientações, vamos liberar os meninos que estão nos PRADs, né? Naqueles com 10 anos para ir já para ser jubilado. Vamos, e parece que a gente está puxando a energia lá da unha do pé, porque não tem mais onde tirar, e a gente fica construindo porque a gente tem esse compromisso, né? Então, eu também acho que a gente, pensando a cada dinâmica dessa, eu articulo lá na UES com o PET Saúde, e os projetos dos ministérios são projetos pesadíssimos, né? A gente trabalhando em CAPES, a gente organizando, e fim de semana, e à noite, e no caminho de que é necessário com as comunidades. Então, assim, são todas formas de exploração que a gente não se dá conta, muitas vezes, na reflexão. Se dá conta, mas a gente não reflete sobre isso, né? Então, eu acho que eu me lembrei aqui do Asmu, né? Essa luta nossa, hein, João? Essa luta é do povo, é só na luta que se tem, né, um mundo novo, né? É possível revogar, mas é necessário ter mediações dentro desse processo. Eu penso que as mediações elas são possíveis e são necessárias para que a gente possa saber qual a caminhada que a gente está fazendo e avaliar essa caminhada a cada dia. Eu também fiquei muito feliz, Adma, da gente ter feito aquele processo todo. Primeiro, para nos reanimar, para deixar de sucumbir com medo de morrer, né? E segundo, porque a gente enfrentou de cara, né, de peito aberto, dizer que nós não iríamos aceitar a destruição do serviço público. Que o serviço público não é só nossa carreira, não. É o direito da nossa sobrevivência, gente. É a gente poder sobreviver. Então, eu fiquei também muito feliz e tomei fôlego. Eu acho que é possível revogar muita coisa, mas é possível estrategicamente construir com os sindicatos, com as seções sindicais. É preciso animar esse GT, meu povo, lá nos nossos espaços. Eu penso, eu não sei, né, Neila, nem Azuleide, como é que está essa construção dos GTs, o Fortaleza. Nós, lá no Ceará, só temos 2 pessoas, viu, que ativamente constroem esse trabalho lá. E é preciso a gente dizer que hoje, cada vez mais, nos unificamos entre aposentados e ativos, né, e efetivos que estão na ativa. Então, quando a Elaine diz, né, e eu me lembro muito da Sara, dos debates aqui com a Sara, quando a gente disse, olha, em 2003, aquilo foi uma crueldade, mas nós resistimos, ganhamos 10 anos nesse processo. Nós ganhamos 10 anos, as pessoas que adquiriram direito de aposentadoria desse período até aqui, tiveram o direito de se aposentar numa outra conjuntura. Então, isso não é pouco, não. Isso não é pouco. Nós conseguimos construir uma resistência. E não é agora que a gente vai dizer que isso está para trás. Então, como construir esse processo? Organizando, eu penso, né? Como eu disse para vocês, a maior dificuldade que a gente sente é dentro da universidade. Então, a gente precisa animar essa luta dentro da universidade, inclusive provocada pelos nossos alunos, que são filhos lá da periferia, e que estão exigindo de nós também essa articulação. No Ceará, a gente ocupou e a gente fez trancaço lá pelo caminho do PECEM, para ver se a governadora Isolda, que hoje também é um grande cargo dentro do Ministério da Educação, nos recebia. Passamos 8 dias
8 dias, 9 dias e 8 noites, no Palácio do Governo, sem ser sequer percebidos e atendidos pelos governantes. Então, é fundamental que a gente não perca essa energia de dizer que é possível fazer e que as estratégias que precisamos construir, as mediações para isso, elas precisam ser pensadas. E é por isso, Elaine, que eu sei que a gente tem esse sentimento, que a gente já viveu isso, a gente já passou por isso, parece que a gente quer dizer que ai, estou cansada, mas que tem muita história que, a partir disso que a gente viveu e do sentimento que a gente teve, a gente também jogou para frente com outras conquistas e com outras, né, e com outras formas de avanço. Então, eu acho que a estratégia é de não se sentir só nesse campo, porque a Previdência ela tem isso, parece que é o seu planejamento individual. É no dia que eu vou me aposentar, porque eu construí eu cheguei naquele momento, e parece que a gente não se vê no todo. Às vezes, quando eu trabalhava na Previdência, essa sensação que eu tinha. A gente tinha que receber as pessoas e explicar a partir da história delas. Mas nós temos uma história coletiva que precisa também ser pensada e que a Previdência hoje nos chama para isso. Porque nós estamos cada vez mais articulados pela mesma estratégia de maldade que nós estamos sendo, né, atacados por ela. Então, eu acredito que só essa relação mesmo de uma defesa, né, maior de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, que tem que se pensar nesse coletivo. Eu acho que é ir na contramão, né, do individualismo exacerbado, do que é o tripé hoje dessa contemporaneidade do capital. E eu, agradecendo aqui a oportunidade, eu queria trazer umas palavras da Eleanor Marx, né? Esta menina, filha mais nova do Marx, que enfrentou tantas coisas, né? Nessa mesa, vou dizer claramente, quem muito foi alcançada por essas contrarreformas e de forma muito injusta foram as mulheres, sim, e eu digo ainda mais, as mulheres camponesas, muito mais, porque elas são invisibilizadas, ai, gente, desculpa, invisibilizadas, inclusive, quando elas vão fazer a sua confirmação de serem agricultoras. Elas não são. Elas estão atrás do pai, do avô, do marido, do companheiro, do irmão. Elas não existem. E elas mantêm a agricultura familiar, né? Então, para a gente se pensar num processo de desigualdade, de injustiça, que extrapola qualquer relação campo-cidade hoje, né? E que hoje nós, mulheres, somos isso, somos aquilo que o capital mais gosta, essa polivalência, essa capacidade de se colocar, de ir para o processo e fazer aquilo que é produtivo dentro do processo, né? Independente das condições. Então, essa fala da Eleanor, ela é lá em Nova York, onde ela fala depois de um grande orador, né, socialista, inclusive, que era companheiro dela, e ela vai dizer, em algumas palavras assim, ela vai dizer, os capitalistas aboliram a propriedade privada, entre aspas, das classes trabalhadoras, e nós pretendemos que ela lhe seja devolvida. Todos os homens, então, terão direito à propriedade privada, entre aspas, pois todos os homens pertencerão a uma só classe, a classe dos produtores. Depois, a vocês é dito que os socialistas não querem lei nem ordem. Realmente, nós não queremos o que hoje eles chamam de ordem, pois a ordem de hoje é desordem. A anarquia prevalece por toda parte. Encontramos homens milionários e homens que morrem de fome. Mulheres que possuem milhões e milhões. E mulheres que têm que escolher entre a fome ou a prostituição. Nós não chamamos isso de ordem. Nós não achamos que seja ordem, entre aspas, um homem trabalhar 10, 12, 14 ou até mais horas por dia e, no final da vida, não ter nada de seu. Nós não achamos que seja ordem mulheres terem que se prostituir.
Nós não achamos que seja ordem quando de um lado existem fábricas e depósitos abarrotados com superprodução e de outro milhares e milhares de pessoas que precisam desses mesmos artigos que apodrecem nas lojas. Quando era lá, né? Não no toyotismo, não, e não para o consumo. Tudo isso é desordem e queremos acabar com isso e colocar uma ordem verdadeira no lugar. Agora, quanto à lei, nós queremos lei, mas uma lei que seja justa e justa para todos os homens e mulheres. E aqueles que gritam que não temos lei, por acaso respeitam suas próprias leis? Não, eles as desobedecem. Mesmo essas leis ruins, leis feitas por uma classe em seu próprio interesse, são desobedecidas pelos homens que as fizeram. Então, aqui com Eleonor, a gente vê, né, em 1800, eu nem sei mais quando foi, mas era numa praça pública, ela trazendo esse debate e a gente construindo essa conversa tão articulada com os tempos, né, de exploração, de um tempo do capital e como hoje ele também ainda se mantém nessa forma de exploração. Então, é isso, né? Obrigada aí pela oportunidade e sigamos firmes. Que a gente termine, né? E a gente nem gostaria de terminar essa mesa, que a gente termine com a Eleonor. É agradecer muito especialmente ao Amaury e a Virgínia, né? Pela generosidade nessa mesa, mas também por a instrumentalização justamente para que, né, a gente siga, que a gente tenha outros elementos para a luta, e vocês trouxeram isso. Então, muito, muito legal, muito especial. Eu sei que é o adiantar da hora, a Zuleide está lá me fazendo, né, olha, né, encerra, mas, enfim, nós ainda temos um momentinho só para pedir para vocês. Nós precisamos agradecer aqui ao corpo técnico administrativo do Andes, sobretudo a comunicação incansável aqui, né? Então, assim, olha, maravilhosos, olha lá, né? Estão aqui, né? Ao Oscar, que não mediu esforço, ao Luiz, que esteve com a gente também, não é? Aos monitores que estão lá fora, o Tiago e a Larissa. Então, assim, nada aconteceria se não fosse com esse corpo todo, né, que a gente tem aqui, dessa generosidade, novamente, que eu acho que está precisando aqui no Andes e das pessoas que aqui estão. Eu quero chamar agora, chamar a Zózina, a professora Zózina, cadê você? Está atrás da pilastra, não é? Eu já me certifiquei que você já está atrás da pilastra, perguntei para o Amaury, né? E quero chamar também a professora Sara aqui, por gentileza. Zuleide, me ajuda aqui, pega lá, por favor. Nós queremos homenagear, não é? As nossas convidadas, né? E a professora Zózina está aqui ajudando, porque do GT-SSA somos mais, mas, né, neste evento a gente está contando com a ajuda de muitas, e a Zózina aqui nesse momento. Pode. Quer o microfone? Agora vai ser um agradecimento. Não é de honor. Mas deixa um recado da minha irmã Marcela. Essa daqui que você já vai se tornar toda isso. Todos nós falamos como ela. Muito obrigada, Sara. Esse é outro presente. A gente deu um presente e recebe outro. Eu quero chamar aqui agora
a professora Adma, cadê a Adma? Adma, a professora Adma, e aí, então, a Virgínia, a professora Virgínia, aqui, por favor, para receber uma homenagem. E aí, sintam-se todos, todas homenageados, todes, não é? As nossas convidadas. Você é nossa convidada, Virgínia. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Pedir só mais um instantinho. Muito obrigada, Amaury. Muitíssimo obrigada por estar aqui nesse momento, mas ainda não vai ainda, que nós temos a metodologia de amanhã, muito rapidamente aqui, só para a gente recapitular. Está aí na programação, mas é importante que a gente diga o que a gente vai fazer. Nós estaremos amanhã na porta do anexo 2 da Câmara dos Deputados, às 9h30, né? Nós precisamos chegar um pouquinho mais cedo. 9h30 nós queremos entrar, não é? Como nós vamos fazer? Como que será essa nossa entrada? Às 9h30 nós vamos fazer o registro, isso é importante, esse registro fotográfico, enfim, e nós vamos para os gabinetes. Nós vamos fazer uma divisão de cada 3 de nós, certo? Vai visitar, em média, 10 gabinetes e entregar a nossa carta com as 11 reivindicações, certo? Então, esse é o nosso papel. Lá na frente vai ter, nós vamos colocar mesinha, água direitinho, certo? Como a gente fazia na PEC 32, vamos colocar faixa para que saibam que nós estamos lá. E nós vamos todo mundo de camiseta, né? Camiseta que a gente, né, do evento, nossa camiseta que recebemos hoje na sacolinha. Eu sei que é desnecessário dizer isso, mas é importante, né? Que a gente vai com o sapatinho baixo lá, né? A gente sabe como é que são essas atividades, né? Aquele congresso é grande, né? Então, e nós vamos então à nossa tarefa. Depois que nós saímos de lá, a gente está pensando por volta de 12h30, entre 12h30 e 13h, né? Aí o intervalo para o almoço, e nós retornamos para cá às 15h. Nós retornamos para cá com a mesa, com a roda de conversa que nós teremos, né, sobre... me perdi mas eu me perdi aqui na programação, mas já achei. Desafios da aposentadoria, ontem, hoje e amanhã, certo? Que nós ficaremos, então, né, das 15 às 17h, né, nessa roda de conversa, que a gente pensa que será o ápice, inclusive, né, desse evento, para a gente fazer essa conversa, para a gente pensar ações futuras, não é? Para a gente, né, colher do que é que nós temos, das sessões sindicais, muitas experiências, e 17h a gente encerra, nós vamos ter um coffee break, e a gente está encerrando o evento depois do coffee break, tá bem? Nós agradecemos imensamente a presença de vocês até esse momento, certo? E até amanhã, 9h30, e em ponto, nós vamos chegar um pouquinho mais cedo, 9h30 nós vamos entrar. Não esqueçam, porque aí vai ter jornada.